Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Eu sou o presbítero Rogério Lourenço, você está no canal Análise Bíblica. Hoje nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica Dominical das revistas da CPAD. Estamos estudando nesse trimestre a soberania de Deus e a fragilidade humana. Estamos utilizando o livro de Jó para estudar esse tema até o final do ano, se o Senhor assim o permitir. E hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem por título A Teologia de Elifaz, Só os Pecadores Sofrem? O texto áureo diz: lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal, cegam isto mesmo. Jó capítulo 4, versículos 7 e 8. A verdade prática diz: embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno. A leitura bíblica em classe você pode realizar aí, na sua casa. Está no livro de Jó, capítulo 4, do versículo 1 até o 8, depois o capítulo 15, versículos de 1 a 4 e também o capítulo 22, versículos 1 a 5. Então você pode efetuar a leitura na sua casa. A lição ela tem 3 pontos, como de costume. O primeiro, os pecadores no contexto da justiça retributiva. O segundo, os pecadores no contexto da tradição religiosa. E, número 3, os pecadores diante de um Deus infinito. E como de costume, todos os pontos principais têm os seus respectivos subpontos. Então vamos lá, o que é que nós vamos estudar hoje? A partir de hoje nós vamos estudar, vamos ver o primeiro amigo de Jó e a sua teologia. Então nós sabemos que Jó, ele passou por um período difícil e os seus amigos foram visitá-lo. Chegando ali, eles ficaram por cerca de 7 dias sem reação, por ver o sofrimento de Jó, e agora o primeiro a falar foi Elifaz. Então Elifaz vai começar a mostrar a sua teologia, argumentando com Jó. O primeiro ponto diz: os pecadores no contexto da justiça retributiva. Subtópico 1, a lei da semeadura e da colheita. Então, o que ele faz? Ele vai fazer. Ele se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, que era a justiça retributiva. Então, no contexto de Jó, até Jó, pensamos nós que talvez pensasse desta maneira e agora está confuso, porque ele não está em pecado, está sofrendo. Mas o argumento que pairava, o argumento teológico que pairava naquela época era a justiça retributiva, ou seja, era a lei de causa e efeito. Então você está sofrendo porque você pecou. Então era assim, era uma lei de causa e efeito. Era um princípio da ortodoxia teológica que imperava naquela época. Então era isso que eles pensavam, a justiça retributiva. Subtópico 2, seguindo na mesma linha, o homem colhe o que plantou. Então tem aí o verso de Jó capítulo 4, versículo 8. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade semeiam o mal e cegam isso mesmo. Ou seja, era o pensamento reinante daquela época. Então,
a pessoa que está colhendo o mal é porque ele plantou o mal, né? A pessoa que está ceifando o mal é porque ele plantou aquele mal. Mas aí a pergunta é assim, essa era a teologia de Elifaz, era o que ele pensava. Agora, Jó, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: Jó estava em pecado? Jó estava colhendo aquilo porque ele estava em pecado? Não. A Bíblia mostra a história de Jó, que era um homem reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Ele não estava em pecado, mas a teologia de Elifaz era essa, né? Ele defende que o pecado sempre produz consequências, mas que somente os pecadores pagam por isso. Então, ele está dizendo: Jó, você está sofrendo porque você está em pecado. E Jó agora ele vai responder, né? Lá no tópico de número 3, subtópico 3, melhor dizendo. Jó vai se queixar, ele vai fazer a sua defesa, né? Você pode ler, não dá tempo aqui de ler, mas você pode ler o capítulo 6 e 7 de Jó. Ele vai se contrapor à justiça, à teologia de Elifaz. Ele vai argumentar também, né, contra Elifaz. E que nós vemos é que Elifaz não estava de todo errado, mas ele equivocou-se quando pensava que esse pressuposto era o único existente, ou seja, qual que era o ensinamento no contexto de Jó? Só sofre quem peca. A pessoa só colhe aquilo que ele planta. Então ele está generalizando. Ele não estava de todo errado, né? Porque a própria Bíblia no Novo Testamento diz que aquilo que o homem semear, né, e isso ele vai colher. Ele vai colher aquilo que ele plantar. Mas acontece também de o justo passar por dificuldades que ele não plantou. Então, o exemplo é Jó. Nós temos um outro exemplo do nosso, né, amado Senhor Jesus Cristo. O que é que Jesus plantou de maldade para colher aquilo que ele colheu? Então, nem sempre a pessoa colhe aquilo que ele planta, né? Ele colhe aquilo que ele planta, mas nem sempre tudo que ele colhe é aquilo que ele plantou. Então, Elifaz estava, né, vamos dizer assim, até certo ponto certo, mas não todo certo, né? Então, esse primeiro ponto mostra que a teologia de Elifaz, que era uma teologia da justiça retributiva, ou seja, Jó estava sofrendo porque ele estava em pecado. Essa era a ideia de Elifaz. Não é a ideia bíblica correta. Né? Até nós vamos estudar a Bíblia por um todo e vamos ver que o argumento teológico de Elifaz, ele não estava de todo certo. Havia muitos pontos enganosos, muitos pontos errados, né, na teologia de Elifaz. Então, agora vamos passar para o ponto 2, que diz os pecadores no contexto da tradição religiosa. Aí no subtópico 1 diz ortodoxia engessada. Em seu segundo discurso de Elifaz, né, Elifaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. Então, nós vimos no ponto anterior que Jó argumentou com Elifaz. Ele estava contrapondo a teologia de Elifaz. Elifaz disse, você está sofrendo porque você está em pecado. É a justiça retributiva de Deus. Jó falou, não é assim não. Então ele contrapõe e agora Elifaz vai falar novamente. E ele diz o seguinte no capítulo 15, versículo 4. E tu, se dirigindo a Jó, né? E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. O que Elifaz está dizendo? Você está indo contra
o dogma, a teologia, a doutrina que nós aprendemos. Porque qual era a doutrina que eles aprenderam? Até Jó, na verdade. Qual era a doutrina? A doutrina de que só sofre quem peca. Se está sofrendo, é porque está em pecado. Só que Jó agora, mesmo ter ouvido várias vezes esse ensinamento, né, várias vezes essa doutrina antiga do tempo de Jó, ele agora está passando por uma experiência de sofrimento que está indo contra aquilo que ele aprendeu. O que é que Jó tinha aprendido? Que o ímpio só sofre o ímpio. Só o pecador sofre, o justo não. Só que agora Jó está olhando para ele e está dizendo, eu sou justo e estou sofrendo. Então aquilo que nós aprendemos não é o certo, não é o correto. Então, aí ele diz para Jó, você está indo contra aquilo que nós aprendemos, né? Aqui nós podemos abrir um parêntese e pensar o seguinte, quantas vezes nós aprendemos coisas no início da nossa caminhada que na verdade não eram bíblicas, mas a tradição que nós recebemos, né, da nossa igreja tão amada, Assembleia de Deus, talvez existia coisas que não tinham base bíblica. Né? Não estou aqui dizendo que o ensinamento da Assembleia de Deus é errado, longe disso. Eu sou assembleiano, né, nascido na fé na Assembleia de Deus há 22 anos e amo a minha igreja e concordo com aquilo que a gente aprende, mas antigamente, às vezes, surgiu coisas que realmente não tinham base na Escritura, né? Então precisou ter um estudo mais aprofundado sobre isso. Não é nada de atualizar a Bíblia, como estão dizendo por aí, né? Mas pensar melhor naquele assunto bíblico registrado na Escritura. Então, para Elifaz, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar, né? Isso acontece com muita gente que tem a doutrina, o ensinamento engessado, que ele não tem a capacidade de enxergar que pode haver uma outra visão sobre determinado assunto. Então, quando a pessoa se fecha e ele não aceita, né, nenhuma outra opinião, acontece de que às vezes ele está engessado, né? O subtópico 2 fala que uma ameaça à tradição religiosa, né? Então, o argumento de Jó, ele está mostrando para Elifaz que o argumento de Jó era uma ameaça na visão de Elifaz. Era uma ameaça à tradição religiosa, né? Então nós vemos aí também no subtópico 2 um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Elifaz. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos nos salmos, orações e súplicas recitados assim, né? Isso evita o literalismo rígido e empobrece o sentido do texto, quando este é poético, e, consequentemente, transforma Jó em um sacrílego. Se você ler o capítulo 16 e o 17 de Jó, você vai ver que Jó ali, ele está falando, né, ironicamente, falando ironicamente contra o argumento de Elifaz. Então, nesse ponto 2, esse ponto principal 2, nós aprendemos o seguinte, que a ortodoxia naquela época, né, a ortodoxia, o ensino da teologia naquela época era engessado. Elifaz tinha uma teologia engessada. Ou seja, era aquilo e ele não aceitava outras ideias. E, na verdade, o argumento dele estava errado, né? E aí, para encerrar, no ponto 3, os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Aí Elifaz vai para o seu terceiro discurso. Ele diz, né, que Deus, ele é transcendente,
ele faz apelo para a transcendência divina ao atacar Jó. Ele está dizendo assim, ó, Deus é muito maior, Deus ele é transcendente, né? O que é a transcendência? É o conjunto de atributos do Criador que ressalta a sua superioridade em relação à criatura. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, Deus é muito maior, ele não está preocupado, né, com a sua criação, com o ser humano. Deus ele é transcendente, né? Deus ele é transcendente. Mas nós vemos aí no ponto 2 que Deus ele caminha com os homens. Então, ele caminha com os homens, ou seja, aqui nós vemos a imanência de Deus. Então Jó vai agora ressaltar com os seus argumentos, né? Ele diz que Deus é excelso, sim, Deus é grande, Deus é onipotente, Deus é onisciente, Deus é onipresente, porém Deus também é imanente. Jó está consciente de que esse Deus, embora seja grande, também caminha com o homem. Jó 23:10. Então Deus ele é transcendente, porém também é imanente, ou seja, ele está preocupado com a sua criação. A transcendência diz que Deus está lá em cima e ele não se importa com nada que acontece aqui embaixo. A imanência mostra que Deus ele se importa com o ser humano que ele criou. Então esse ponto de número 3 nos mostra isso, né? Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus, ele diz que Deus não se importava, mas Jó mostrou que ele se importa sim, né? Ele está envolvido com a sua criação, ele está preocupado com a sua criação. Então, nessa lição, de uma forma geral, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que o contexto do ensino de Elifaz era o contexto que o ensino de Elifaz reinava em um contexto onde Jó morava, habitava. Qual que era o ensino predominante? Deus só pune os ímpios. E na verdade isso, né, não é verdade. Deus também tinha um plano com Jó e ele não era, né, assim, de uma certa forma, Jó estava sendo punido, mas por algo que ele não tinha feito, né? Então nós aprendemos isso. E aprendemos também que a ortodoxia de Elifaz era engessada, né? Era uma ortodoxia engessada. Ele não era aquilo e ele não abria espaço para outra maneira de pensar, né? E Jó vai mostrar uma outra maneira de pensar. E ele até acusa Jó de, né, você está, em outras palavras, atacando aquilo que nós aprendemos, né? Porque a teologia dele era engessada. E também aprendemos que Deus ele é transcendente, né? Está acima de tudo, porém Deus também é imanente, ele está envolvido com a sua, ele não se mistura, né? Ele não se contamina com o ser humano, porém ele está envolvido na criação do ser humano, na redenção do ser humano, né? Tanto que ele mandou Jesus para morrer em nosso lugar. Se você gostou dessa aula, né, deixa o seu like, isso aí nos ajuda bastante, né? É inscrito no canal? Ainda não? Faça a sua inscrição, nos ajude aí, né, a chegar aí na marca de 500 inscritos. Deixe a sua inscrição, acione o sininho das notificações e também compartilhe, né, por gentileza, este vídeo nas suas redes sociais. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima lição.